Olá, sejam bem-vindos ao programa Conta Pra Nós. Esta semana, com uma história incrível, uma superação literalmente. Mas a diferença entre o X e o Y é o equilíbrio. Não perca o Conta Pra Nós. Um beijo. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SCC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Histórias. Qual é a história que você tem para contar? Qual é a história que você vai deixar, que você vai plantar? Cada um de nós tem uma história, uma sementinha que foi plantada. E hoje vocês vão conhecer uma pessoa ímpar, que eu conheço praticamente a vida toda, que é uma satisfação muito grande ter recebido aqui no programa. Prazer, o prazer é todo meu de estar aqui contigo nesse programa e poder abrir um pouquinho desse livro, né? Que livro? Que livro? Uma história, uma longa vida. Uma longa vida. De força de mulheres. Que às todas vezes... as mulheres que estiverem aqui um dia nos vendo, vocês sabem que todas nós temos os nossos perrengues, mas que aqui nós estamos. E quantos anos de handebol, meu Deus do céu? Eu sou jogadora de handebol. Gente, essa mulher é um furacão. Essa mulher é um furacão. Tu tá jogando ainda? Eu ainda jogo. Sério? Ainda jogo handebol, sim. Vamos contar que ela deixou de ir do treino hoje porque ela veio aqui no Conta Pra Nós. Tá, gente, hoje eu tive que pedir desculpa pro meu pessoal ali do time de handebol, porque eu tive que estar aqui, né? As falhazinhas acontecem. Então, é um hobby que eu amo de paixão, sempre gostei desde a minha juventude. E quando eu retornei à Maravilha, eu comecei a instigar todas as meninas para nós voltar e nós estamos com um time de veterana. Um time de veteranos. Maravilhoso, já fomos até para campeonato. Gente, essa é a história para outro programa, para nós trazermos as meninas veteranas do handebol. Isso tá aqui aí. o desafio, né, amor? Tá aqui o desafio, meninas, e todo mundo aqui com nós. Bora fazer isso. Bora, quero do handebol de Maravilha. Isso aí. Gente, a vida não é só alegrias. Como foi essa trajetória? Como foi o início dessa terapeuta? Nossa! Vamos voltar no tempo, meu amor. Vamos fazer uma reprise. Vamos lá pro Albert Einstein. Televisão preto e branco. Preto e branco, vamos lá. Desculpa, gente, a idade. Não, a gente tem essas ruguinhas assim, mas são só marcas. Sinais de amor por nós. Exato. Pessoal, me conta. Olha só, é uma história e eu acredito que você seleciona a dedo mesmo essas mulheres, né? Eu sempre, assim, aquela adolescente rebelde, você sabe que jogando handebol a gente é mais ativa. Chegou uma certa idade da minha vida onde eu não me conformava com a vida a qual eu estava levando. E eu, por uma sociedade, que eu sempre digo que um namoro, quando ele demora um pouquinho, você faz uma sociedade, um entra com o pé e o outro com a... Foi assim um momento de desilusão comigo, desilusão com tudo, trabalho, um momento assim de dizer chega, deu. E eu resolvi que eu ia estudar. Mas não em Maravilha. Não, porque eu queria sair de lá. Deus me livre. Aquilo lá estava me trazendo muito trauma, muita dor, muito sofrimento, muita lembrança ruim para aquela época, né? Então, faz quanto tempo? Foi em 98 para 99. Faz tempo. Faz tempo. Que não era nada fácil, como não é que hoje em dia é fácil, está mais acessível. Nossa, muito difícil, gente. Eu peguei, vocês talvez nem conheçam, mas aqueles almanac assim, ó, procurando o número de telefones, identificando faculdades e ligando no orelhão para ver se existia vestibular para fazer. E como a minha mãe sempre teve o sonho de ter uma advogada em casa, ela queria que eu fizesse direito. Mas, gente, eu já sou uma menina direita, por favor, né? Eu fui fazer enfermagem. Ai, que maravilhoso! Gente, pra vocês verem, né? Que as escolhas não é a mãe que faz. Não é a mãe. Então, mães, se vocês estão tentando escolher profissão pro filho, esquecem, tá? Eu fiz escondido. E como foi? Como foi essa trajetória? Eu disse, mãe, eu fiz inscrições para vestibular em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria e Erechim. Eu tô indo. Eu já comprei passagem de ônibus, eu tô indo. Nunca tinha saído da minha cidade, a não ser para passear na minha avó. Mas eu fui.
Tava nem aí. O mundo é nosso. Então eu fui em Porto Alegre, quase fui assaltada, mas não tinha nem noção do que era um assalto. Depois eu terminei o vestibular em Porto Alegre e fui direto para Santa Maria. Depois de Santa Maria eu fui para Caxias do Sul. Puxa. E a minha mãe desesperada, porque ela nem sabia onde é que eu estava, né? Não tinha telefone, como é que você ia se comunicar? Sim. Consegui, em Caxias do Sul, uma casa de uma amiga, que ela tinha telefone, e eu liguei para minha mãe para avisar que eu já estava em Caxias do Sul e que naquela semana eu voltaria para casa. Então, olha o coração de mãe. Olha o coração de mãe, gente. Eu saí dia 2 de janeiro de Maravilha e voltei dia 21 de janeiro para Maravilha. Só fazendo vestibular, cada semana em uma cidade. E lá eu fiz... Deslocamento, né? Todos, a vontade. A vontade foi o que mais me impulsionou, foi a vontade de conseguir alcançar. Sim, aquela determinação. Isso. Aí quando eu fiz o meu vestibular, meu último vestibular, que daí eu fiz em Frederico, mas a intenção de fazer a faculdade era em Erechim. Foi para enfermagem. E ele, quando fui ver para ligar para ver se eu tinha passado ou não, eu passei. Ok, eu fiquei feliz, passei, para mim estava tudo bem. Falar para a mãe e agora? E agora? Como assim? Mãe, eu passei no vestibular. Olha a notícia boa. Ai, que bom, vamos ter uma advogada. Eu disse, não, uma enfermeira. Olha! Gente, foi crucial. A mãe, ela disse que não lembra dessa época, mas eu lembro bem, né? Tu lembra? Eu lembro. Gente, não existe coisa melhor no mundo do que você desbravar. De lá pra frente, eu entendi que quem cuidava da minha vida, quem tinha que tomar conta e rédeas da minha vida era eu. Você. E eu não parei mais. Olha só. Não parei. E foi cursar em enfermagem em Erechim. Isso, lá na URI de Erechim. Eu cursei enfermagem na URI de Erechim. Aqui só tinha Frederico na época? Tinha Frederico, mas não tinha enfermagem. Ah, não tinha, verdade, não tinha enfermagem. A enfermagem era Porto Alegre, Caxias do Sul, todas essas que eu fiz ali, era tudo muito longe, não tinha enfermagem assim, que nem agora. E aí tu te mudou, tu te mudou pra Erechim. Foi lá, cursou a tua faculdade? Eu passei de rua em rua pedindo se alguém tinha 4 paredes e um banheiro pra mim morar, pedindo pouso, tudo. Assim. Foi assim. E se formou? Me formei. Não tava nem aí. Ia de chinela Havaianas. Havaianas não, Beira Rio. Beira Rio, né? Quem tinha Beira Rio tinha tudo. Ainda, tinha tudo. Eu ainda consegui ir de Beira Rio. E aí? O que você fez depois de formar? Trabalhar na enfermagem, né? Aonde? Eu queria ser enfermeira. Mas lá em Erechim? Não. Quando eu terminei em Erechim, já nos estágios, as pessoas gostavam do jeito que eu tava trabalhando, então eles queriam que eu trabalhasse. Daí eu trabalhei em Barão de Cotegipe. No meio da faculdade eu casei. Ah, tu casou. Tive filhos no meio da faculdade. Corajosa, Corajosa, essa guria. Os filhos que vêm, que são uma bênção hoje, né? Mas que no momento vem no meio de toda essa turbulência, né? Sim. Então, o que eu vi no meio disso tudo? Eu estava no meio de uma faculdade, eu fazia estágio, eu dava de mamar pro meu filho que ficava dentro do carro com a empregada e ia no hospital fazer estágio, porque eu queria terminar minha faculdade. Claro. Eu não podia, eu tinha que fazer isso. Hoje é muito mimimi, desculpa, é muito mimimi. E depois eu vim de formada, trabalhei em Barão de Cotegipe, e depois de Barão de Cotegipe, Bom Jesus do Oeste não tinha enfermeira. E Cunhaporã também faltava enfermeira. Olha cá! Olha cá! Eu ia te falar, naquela época, 1800, parece que a gente tá falando há 50 anos atrás, mas não é. É 2004. 2004, pra você ver, não tinha enfermeiras formadas. Isso. Né? Tinha o técnico de enfermagem, hoje também tem, mas era técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Agora, você conseguir uma enfermeira... Eles chamam da enfermeira padrão. Isso, exatamente. Isso. Era muito difícil. Era difícil. Era muito difícil. Então você trabalhava aqui, Maravilha, Bom Jesus? Não, eu trabalhava aqui das 7 da manhã até 1 da tarde e em Bom Jesus da 1 da tarde, que eu saía daqui na voadeira. Certo. Não fazia os meus 15 minutos de intervalo para ganhar os 15 minutos. Sim. E saí e ir para Bom Jesus, trabalhava até as 7 da noite lá. Olha, gente, nada é fácil, hein? Isso. E daí o Gabriel, meu filho, que daí eu trouxe junto para cá. Eu deixava ele na escola com a mãe
E no final de semana eu voltava para Barão de Cotegipe, porque eu ainda morava lá. Sim. Meu marido trabalhava lá, então ele ficou lá. E quanto tempo ficou nessa? Eu comecei a trabalhar aqui em agosto. Em junho eu me formei, em agosto eu comecei a trabalhar aqui. E final do ano nós fomos embora para Rolante, no Rio Grande do Sul. Rolante? Onde fica isso? Perto de Canela e Gramado. Sério? Olha! Taquara, Sim. esse lugar aí. É uma cidade menor? Isso, uma cidade menorzinha. E como meu ex-marido, ele trabalhava no banco, então eles eram transferidos. Sim, e vocês foram morar para... Nós fomos morar para lá. Aí lá eu fiquei durante meus 8 aninhos. 8 anos? Trabalhando em posto de saúde, como enfermeira. E? Muito bom, em partes, mas cada troca de administração era aquele estresse, sempre. Então, chegou, claro, no meio de todo esse percurso, eu tive uma separação, eu tive problemas, então acabei me separando. Enquanto você estava no Rio Grande do Sul? Enquanto eu estava em Rolante. Em Rolante. Sim, em Rolante. E aí você separou e veio e voltou? Não, continuei trabalhando lá. Você continuou trabalhando lá? Sim, a minha família não podia saber que eu estava separada, né? Ah, entendi. Tem esse detalhe. Tem o detalhe que quando a família sabe, a mãe quer pegar o filho e enfiar embaixo da saia, né? Mas eu não. Quem disse que eu tenho que voltar para baixo da saia depois da mãe? Eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu sempre aqui disse. As rédeas. Aqui sou eu que me viro. Se eu não me virar, quem vai cuidar de mim? Quem é por mim? Quem é por mim? Aí eu separei, vivi eu e o meu filho. Passei por todo aquele momento que as mulheres separadas passam. Tenho certeza, a gente conversa muito nas terapias com as mulheres separadas. É um momento bem traumatizante para nós. A gente parece que anda uma tarde assim, ó, separado e com filho. Até o dia. É uma sensação muito estranha. E hoje, conversando com tantas mulheres, eu vejo que todas elas têm a mesma sensação. Isso, a mesma sensação. Porque como se mulher é separada e com filho, mas homem não. Entendi. E aí a sociedade olha pra você assim. A gente vem com tarja, eles vêm com selo. Isso. Isso. Uma tarja bem que se molha é capaz de estragar ainda, né? Ai, meu Deus. Ai, e aí, depois de tudo isso, eu tomei conta da minha vida. Eu resolvi que eu ia cuidar de mim, do meu filho e viver a minha vida. Quantos anos tem teu filho hoje? Hoje ele tá com 19. 19 anos? 19 anos. Olha que maravilhoso. Ele tinha, eu acho que 7 anos. Bem na época? Não, a gente começou o processo da separação quando ele tinha 3 anos de idade. E foi muitas tentativas, eu sempre disse assim, eu tentei tudo que eu podia. Sim. Foi assim, quando chegou a gota final, eu realmente, foi um dos momentos onde eu escolhia entre a minha vida ou o casamento. Como assim? Sim. Gente, ó o depoimento que essa mulher tá dando. Gente, é difícil eu falar, ainda mais em rede. Mas chegou um momento da minha vida onde eu disse, eu tinha programado me matar. Você chegou a tomar essa decisão mesmo com o filho? Eu não pensava nele, nem lembrava dele. Que expressão eu vou usar? Sensível que você estava, confusa? Eu já não sabia mais o que fazer, porque ele dizia que era eu o problema. Sim. E eu dizia, não dá mais. Nós dois juntos não dá mais. Nós já fizemos terapia, já fizemos tudo. E aí, chegou nesse momento. Que você atentou contra a própria vida. Sim. Sem pensar em nada. Sem lembrar que o meu filho estava dentro de casa. É uma situação que se chega, ou uma decisão que se toma sem exatamente hoje estar no amadurecimento. Porque quando você chega nesse ponto, nossa, e hoje ter essa maturidade para falar, porque a maioria esconde isso, né? Sim. As pessoas escondem. A gente esconde. Eu levei muitos anos para conseguir falar sobre isso. Então hoje eu entendo quando as pessoas atentam contra a própria vida. Hoje você está atenta. Hoje às sim. Outras hoje pessoas. Sim, porque se as pessoas, vamos dizer assim, eu tive um anjo, que foi a única pessoa que eu pensei na hora em ligar. Eu só disse para ela, vem aqui.
eu preciso de você. Que bom. E não sei, porque cargas d'água ela apareceu. Ela veio de pijama, de pantufa. Foi. Ela disse, tu nunca pediu ajuda, mulher. O que aconteceu? E ela viu. Então, nesse momento, foi que ela disse assim pra mim, meu Deus, assim, o teu filho. Eu olhei pra ela. Ele tá ali no quarto. Sim. Aí, ela pegou meu filho, tirou de dentro de casa, tirou meu ex-marido e disse, sai, eu vou resolver com ela. Depois você traz o filho dela de volta. E você não tinha ninguém da sua família perto, mas teve esse anjo Teve hoje. que te ajudou. Sim. E o que você, logo após isso, desta sensação que você teve, o que você sentiu? Nossa, é muito estranho. É muito estranho porque depois, quando eu acordei, tomei consciência do que eu ia fazer, Sim. eu disse, cruzes, o que eu ia fazer comigo? Por algo que eu tenho que estar trabalhando a minha pessoa. E eu não posso mais permitir que ele venha. Então sou eu que tenho que tomar as minhas medidas. Sim. Foi a partir dali que eu tomei as minhas medidas e as decisões que eu não voltei mais atrás. E que você mantém até hoje. Até hoje. Até hoje. São decisões, assim, e você vai crescendo, você vai evoluindo. Consegui, depois de todo esse processo, me reerguer, gente. Eu fui falida, tá? Para não dizer outro termo. Consegui? Sim! Gente, olha o que é a espontaneidade e a sinceridade em um coração aberto de uma pessoa. Contando pra nós. Conta pra nós, vai lá. Todos nós, todas as mulheres, quando elas passam por um processo de separação, dessa dor, de todos esses traumas, assim, que eu digo hoje, né, que eu consigo falar, vem as dívidas, né? Após uma separação, vem dívidas. Vem dívidas, vem um pai que não assume a parte de paternidade, ele pagar pensão, então sobrou dívidas para mim, um filho para criar e uma briga muito intensa. Na justiça. Na justiça. E aí, briguei, fui atrás, lutar, falar junto com o juiz, explicar para o juiz toda a situação. Eu enfrentei de estar tendo que contar uma parte da minha vida, de situação, fazendo ele reafirmar na frente do juiz o que estava acontecendo. A partir dali eu consegui dizer assim, chega, não vou esconder mais nada, agora deu, não Conseguiu escondo mais virar a nada, chave. virei a chave, resolvi, fiz tudo, paguei as dívidas, coisa que hoje eu não tinha a consciência e o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha. Hoje eu ensino as pessoas como elas saírem das dívidas. O que te levou, claro, você tem uma história de vida ímpar, e muitas mulheres ou muitas pessoas se veem nessa situação e não têm esse anjo para socorrer e bater asinha. Essa experiência fez com que você fosse hoje terapeuta? Nossa, eu acho que era o que mais me direcionou para isso. É. Tanto que quando eu entrei para o mundo das terapias, a gente entra para o mundo das terapias e não entende o porquê. E quando eu estava terminando a minha primeira formação em constelação familiar, eu estava voltando e eu peguei assim no volante do carro e disse, puta merda. Esse agora eu descobri por que eu tô no mundo das terapias. Você se imaginava sendo uma terapeuta ou fazendo terapia ou ajudando, não é nem ajudando a palavra, mas tendo essa, entre aspas, empatia com as pessoas, essa percepção com as... Amava conversar com as pessoas, amava ouvir a história delas, amava orientar elas nos meus atendimentos da enfermagem. A gente escuta muita história, né? É, a gente escuta, e aí eu ficava assim, nossa, aquilo... E a gente sabe que em saúde pública você é limitado a ajudar a pessoa. Você tem esse limite, você não pode ir até determinado... Você vai dar um passo, 2 ou 3 e tem coisas que não tem como fazer. E então, eu trabalhei mais um tempo, tive um novo casamento, graças a Deus, um abençoado de um casamento que até hoje eu tenho, assim, nossa, um marido maravilhoso, uma vida maravilhosa. Uma vida que eu desejava lá nos 15 anos, casar e ser felizes para sempre.
Eu estou casada novamente. Que maravilhoso ouvir isso. Sim. Contos de fada também existem? Contos de fada existem. Sim, existem. Mas tu tem que estar determinada para fazer o conto. Sim, porque o conto de fada é você que vai determinar, não adianta. Entendeu? Ó o lado bom da vida. Ó o lado bom da vida. Sim, depois de uma tempestade, há uma calmaria. E você atua como enfermeira hoje ainda ou você só faz terapia? Só terapias. O lado bom da vida. O lado bom. O lado bom da vida. Enquanto eu trabalhava como enfermeira, eu me sentia nessa situação que Sim. você disse. Então eu tive que entender por que disso. E eu fui para o mundo das terapias. Lá eu comecei com as pós em terapias integrativas. Isso tudo onde? Aqui daí, quando eu voltei para Maravilha. Quando você voltou para Maravilha. Voltei para Maravilha. Olha que Eu e o meu marido atual viemos para cá. Sim. Pela necessidade de profissionais aqui. Voltamos para Maravilha. E eu novamente estava de novo. O que está acontecendo comigo que eu não estou me achando de novo? Uhum. E eu disse, marido, eu vou tentar fazer as terapias. Vai. E eu fui. E eu comecei. E ele sempre me incentivando. Vai, faz. Olha que interessante. E quando caiu a constelação familiar, ele disse assim, amor, ele me chamou assim lá. Olha aqui, ó, isso daqui, o que é isso? Tu que gosta de terapias, eu vi que parece uma coisa boa. Aham. Ele como médico, né? Sim. Parece uma coisa boa. Isso é um sonho de consumo eu fazer, mas é caro fazer um curso, uma formação. Uhum. Ele olhou pra mim e disse, se tu quer, vai e faz. Oh, é tudo que a gente quer ouvir. É tudo que a gente quer ouvir, gente. É tudo que a gente quer ouvir, né? Aham. Esse incentivo. Isso. Aí eu disse, amor, você tem noção que eu vou ficar 3 finais de semana por mês fora de casa? Ele disse, não tem problema, eu dou conta da nossa filha. Que as mulheres acham que os homens não dão conta, eles dão conta sim. É nós que seguramos. E abriu mão dos finais de semana com a família. Uhum. Com a família para ir se dedicar às terapias. Isso. E hoje você atende aonde? No meu espaço. Gente, olha a reviravolta que essa mulher deu na vida. Hoje eu tenho um espaço dentro da minha casa, eu digo na parte de baixo da minha casa, eu tenho 3 salas de terapias. Tem a psicóloga que atende comigo, uma terapeuta energética. Tu quer deixar o endereço de contato? Pode ficar bem à vontade, quem por quiser favor. Conhecer, gente. Ó, gente, vocês não percam essa oportunidade, por favor. Pode ficar bem à vontade. É na Equilíbrio Terapias, perto do antigo seminário, para quem não conhece, é Rua Irmã Maria Borja, número 7. Eu atendo na parte de baixo, na minha casa. Minha casa é uma casa grande, tá? Um sonho de fada. Sonho. Uma casa grande, então na parte de baixo eu tirei uma parte do salão de festas e montei 3 salas de terapias. E lá eu atendo. Gente, essa mulher é ímpar, né? A acupuntura, as ventosas, as terapias. Só não faço mais a massagem porque eu quebrei a mão jogando, né? Jogadora, né? Olha os dedos, amor. Olha os dedos, tudo quebrado, né? Parei. Prometi para as minhas alunas que eu vou dar o curso, eu vou ensinar elas a fazer, porque elas gostam. Massagem. Massagem bioenergética, porque ela é feita com óleos essenciais. Ela tem um poder terapêutico gigantesco. Ai, por favor, passa esses conhecimentos, né? E quando eu montei o meu espaço, gente, eu não parei mais. Foi quando vocês descobrem o que vocês amam de paixão, vocês não param. Eu não paro. Hoje, antes de dormir, eu estudo mais um pouquinho. Quando eu levanto, eu estudo mais um pouquinho, porque eu sempre tenho que aprender um pouquinho mais. Ama o que faz e tá intensa. Intenso. Eu monto os grupos de constelação familiar. Agora eu tenho mais um que eu tô montando um grupo só para mulheres, para trabalhar a gente todo esse poder que nós temos e que a gente acha que não tem. Eu acho perfeito esses trabalhos em grupos. Sabe? Porque assim, eu conversando com você individualmente, talvez até eu deixe escapar alguma coisa. Mas quando a gente está no grupo, eu vejo que o meu problema é tão pequeno diante do seu problema, que a gente se sente diminuído. Não é diminuída a palavra, mas se diz, nossa, eu não tenho problema. Eu tô super bem.
né? Eu tô super bem, eu gosto muito dessa troca, Isso. sabe? Dessa vibração que a gente tem. E é incrível porque o grupo, como a gente fala, eu gosto de falar muito, que uma gota... Né? Tu viu que eu gosto? Não, daqui a pouco deu meu tempo aqui, eu nem sei mais. Uma gota num copo de água, ele não tem tanta força como várias gotas que formam um riacho, que o riacho vai e desemboca no Rio Grande e que chega no mar. A força é gigantesca e é isso que é um grupo. Um grupo, ele é várias pessoas com o mesmo poder, o mesmo potencial e evoluindo cada vez mais. E quando a gente faz o grupo, porque a constelação dá para atender individual, como você mesmo disse. Sim. Mas o grupo de constelação, nossa, você usa as pessoas como representante para aquele tema. Sim. E isso tem assim um período de duração, esses grupos, ou como que eu consigo fazer parte desse grupo? Eu faço o grupo uma vez por mês, lá no meu espaço mesmo, faço lá. Eu realizo, quando a pessoa quer a constelação individual, eu uso os bonequinhos, as minhas pedrinhas, as cartas, eu uso cartas sistêmicas, figuras, objetos, para representar o tema da pessoa. E no grupo, nós, seres humanos, representamos o tema da pessoa. Entendi. Vamos colocar assim... vai ser o pai, vai representar o pai, dessa pessoa vai representar o marido, dessa pessoa vai representar o filho. É as pessoas no grupo. Então elas entram e há uma energia de conexão com aquele sistema familiar. E a pessoa diz, aqui eu me sinto assim, aqui é ruim, aqui é. E ela fala para a pessoa que está constelando. Sim. Claro, como uma forma de manter o sigilo, quem está ali no grupo não sabe quem ele está representando. Ele é o A, o B ou o C, eu uso letras. Ah, entendi. Para que tem gente que gosta de uma privacidade maior. Claro. Então eu prefiro deixar isso bem reservado. A pessoa sabe quem que é, mas quem está ali no meio não sabe quem está representando. Ah, isso é importante. Até para não induzir campo, a gente chama de induzir campo. Sim. Isso aí que mais acontece num grupo de constelação. Que maravilhoso. Eu queria saber tanto mais, eu tenho tanta pergunta para te fazer. Nossa! E, sabe assim, o que eu deixei de perguntar? Quer dizer, tanta coisa, né? Porque, na verdade, vamos dizer assim, a gente não tem um mínimo do conhecimento com essa amplitude toda que você teve, abrir esse campo de visão. Tem algo que talvez você deixou de perguntar. A rede social ajuda muito a gente, porque devido à pandemia, os atendimentos online aumentaram muito. E o efeito é o mesmo. Olha só! Porque é como se eu estivesse conversando com você através de um telefone. Sim. E faz online? Daí online, fica a câmera voltada para a baciazinha de água, eu faço constelação na água também. Então fica a câmera voltada ali para a pessoa vai olhando o movimento como se ela estivesse do outro lado. Olha que interessante, eu não sabia disso. Sim, o atendimento online é muito... Eu tenho mais atendimento online do que presencial. Que maravilhoso. Então é assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. E esse atendimento assim, online, nem é essa exatamente a pergunta. Vamos dizer, eu vou falar em preço, nem valores, vamos dizer assim. É um valor fixo? Essa constelação, ela é uma vez por mês, uma vez por semana? Como ela é feita? Se você quer fazer, vamos colocar assim, trabalhar vários temas, são várias as constelações. É que nem você ir num médico, tratar a ortopedia e querer que ele trate o teu rim. Sim. Não dá. Não tem como, né? Então, se você quer olhar para um relacionamento, a gente constela relacionamento. Eu quero olhar para minha carreira profissional, a gente constela carreira profissional. Porque todas as constelações, todas as formações, tem uma que ela é sistêmica, outra é empresarial, a outra é vamos colocar assim, a tetralema. Então, são várias as formas de constelar. Então, como são várias as formas de constelar, são vários os motivos e as direções. Entendi. Entre eu ir de Maravilha a Chapecó, tem muitas entradas. Sim. Então, a gente tem que focar em qual é o
O que você está passando hoje? A primeira pergunta que eu faço, porque as pessoas nem sabem. E eu digo assim, o que você está enfrentando hoje que está te incomodando na vida? Aí elas falam assim, eu tô com problema com meu filho. Então vamos constelar o teu problema com o teu filho. Óbvio que dentro do entendimento que nós temos, a gente sabe quem são os elementos a serem colocados. Sim. E aí ele vai dar a visão que a pessoa precisa. Mais ou menos acionando gatilhos. Isso. Porque nós aqui racionais queremos entender. Mas a alma, aquilo que rege a nossa vida, ela só quer que seja colocado cada um no seu lugar. Sim. O fundador das constelações familiar, Bert Hellinger, ele deu como nome constelações porque as estrelas, elas estão colocadas cada uma no seu devido lugar. E dentro de um sistema familiar, se nós não estivermos no nosso lugar, tem algo errado. Não é aquela coisa, eu não preciso dar conta de tudo. Isso. Quantas vezes que nós mulheres assumimos o nosso Exatamente. lugar de pai, de mãe, de marido, de cozinheira, de tudo. E nós não precisamos fazer isso. Não precisa. Às vezes eu tenho uma amiga que me diz assim, olha, eu vou descansar agora, porque aquela almofada ela não vai fugir dela, ela vai ficar aí até eu tirá-la do lugar. Sim. E a gente tem essa mania, eu acho que é, de querer dar conta de tudo. Sim. E é tão bom quando você olha, eu gosto de dizer que são as Mulheres Maravilha, né? Aquelas que usam aquela roupa, aquela vestimenta, e que quem assistiu o filme da Mulher Maravilha sabe que no fundo tem uma dor intensa. Tem uma dor. Uma dor Essa intensa. Transformação, ela não é nada fácil. Não. Essa renúncia ou esse... ela tem um preço. Tem. Ela tem um preço. É o que eu faço quando eu faço a mentoria para as mulheres. Eu digo, você quer pagar o preço? Isso. Você quer pagar? E não é o preço aqui. Não. É um preço, porque como eu passei por muitas situações, eu paguei o preço. Você tem uma história, hein? E esse preço é maravilhoso. Quando tu chega lá no final, você diz, uau, que investimento que eu fiz. Que eu fiz em mim mesma. Em mim mesma. Meu amor, eu quero te agradecer de todo o coração que tu veio conversar um pouquinho, tá? Tá aqui bom. Porque nós combinamos algumas coisas aqui nos bastidores, tá? Que depois nós vamos passar para nossas amigas. E vai ficar o desafio aqui das veteranas, tá? As veteranas do handebol. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, porque tu merece. E você também. Tá? Mulheres guerreiras. Vamos em frente. Gratidão por Gratidão esse momento. por Gratidão por tudo. Quero que você seja sempre bem-vinda na Top TV SC. E não conta pra nós mais vezes. Conto pra você, sim. Gente, muitas vezes e podem perguntar. Você tem uma história linda. Uma história fascinante. Isso aí. Vamos escrever um livro? Olha o desafio. Já está iniciado. Sério? Amém. Eu tenho um prazo, que a gente se determina prazos, né? A gente se determina prazo. Tem. Formidável. Vamos lançar aqui? Pode ser. Pode ser? Pode ser, final desafio do ano. feito, desafio aceito. A hora que estiver pronto. Ai, a hora que estiver... Vai lá fazer tudo isso. Vamos E eu tenho um presentinho pra senhorita, né? Sério? Sim, gente, não podia deixar, né? Ai, não podia. É meu espaço aqui, ó. Olha, tá? aqui, ó. Por favor, esse nome aqui, gente, ele é ímpar, não é? É ímpar esse nome, essa escolha. Lembre do X e o Y? Quem é o X, quem é o Y? Quem é? O equilíbrio. Meu amor. Esse é um blendzinho que eu monto conforme o paciente precisa, porque eu trabalho também com aromaterapia, né? Sim. E um óleozinho que eu vi que você também usa. Eu uso. Com maior amor e carinho. Maior amor e carinho. Gente, eu preciso dar um abraço nessa mulher, porque ela é formidável. Deixa eu te dar um abraço, meu amor. Muito obrigada por tudo. Sucesso, paz, amor e equilíbrio. E equilíbrio, né? Com nós mesmos. Muito obrigada, de todo o coração. Venha sempre que você quiser, aqui. Gente, ó, nós estamos aqui com os microfones tudo na mão. Pendurada, assim, porque... Assim, eu tenho muito amor, com muito carinho por essa guerreira. E é por nós, né? É por nós. Equilíbrio sempre. Isso aí. Obrigada. Beijo. Com Deus. Vejo você na próxima semana.